Na aula de hoje, mais literatura. Hoje vamos falar sobre o Barroco. Solta a vinheta. Ai, cambada, hoje vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca de novo, falando sobre o Barroco, só que vamos fazer uma coisa por etapas. Hoje eu queria começar falando sobre Portugal. Mas por quê? A gente tem que lembrar sempre disso. A literatura, ela começa primeiro em Portugal e depois vem para o Brasil, que era um país de colônia. Era uma época bastante conturbada lá em Portugal, né? Então já, dando uma olhada nesse contexto histórico, a coisa tá meio embaçada. Por quê? Ei, a Espanha tá querendo meter o bedelho onde não devia, estão tentando dominar Portugal, então os portugueses estão reagindo, tá uma briga desgraçada. Por que aconteceu essa briga? Sebastião, o rei lá, pelo menos o que sentaria no trono, né, falou, nossa, que coisa, a gente tá tendo problema lá na África, então eu vou brigar junto. Então Sebastião vai pra África e morre. Então Portugal perde o rei, sabe, pouco tempo depois outros morrem também e a Espanha meio que quer tomar conta da bagaça, não dá. Então essa briga na Península Ibérica está acontecendo, tá tendo briga também com o pessoal da Holanda, sabe, tá uma briga desgraçada, então Portugal está passando por um momento de fraqueza, eles têm que conseguir mais poder de alguma forma. Então as navegações estão acontecendo. E aquele tempo é uma época marcada também por muita briga, por muitos conflitos, né, que aconteciam com a humanidade. Por exemplo, em 1580, que é mais ou menos quando o Barroco está ali começando, o Camões morre. Quer dizer, o maior poeta da língua portuguesa faleceu. E isso é uma coisa que marca muito, assim, Portugal. De maneira geral, a gente tem um tempo de conflitos. Então, aí nós vamos ter uma escola conhecida como Barroco. A origem do termo Barroco é bastante duvidosa. Não se sabe ao certo onde começou, mas algumas pessoas acreditam que seja aí algumas pedras, né, que tinham aquela barroca, uma superfície um pouco irregular, algumas cores, que é a característica que marca essa escola literária que aparece lá em Portugal então. Quer dizer, ela é marcada por contrastes. É uma escola que vai sempre brincar com essa questão dos contrastes, com fortes ideias e fortes conflitos. Hoje então, né, na nossa primeira aula, como eu geralmente gosto de fazer, nós vamos começar explorando em teoria, e nas nossas próximas aulas eu vou mostrando um pouquinho na prática, alguns poemas que eu vou trazer para a gente poder analisar. Então, começando aqui agora com as principais características do Barroco em Portugal, que começa lá em 1580 e vai se desenvolver mais aí ao longo do século XVII, 1600, né? Então é por isso é o seiscentismo também. Primeira coisa que a gente pensa aqui, né? Exageros e detalhes. Demais. Demais, né? É uma literatura que a gente lida com muitos, mas muito detalhe. A coisa está muito mesmo batendo nesse detalhe. A gente tem muitos detalhes na poesia, é uma coisa bastante sofisticada, ela é bastante rebuscada nas palavras que vai usando e vamos ter cada vez mais detalhes. É uma coisa assim que vai marcar bastante essa categoria aqui. Temas religiosos, né? O sagrado e o profano. Eu acho que é importante a gente pensar que esse movimento ele está num contexto em que a reforma protestante aconteceu. Né? Pouco tempo antes a reforma protestante tinha acontecido, Lutero estava falando, olha, essas coisas da Igreja Católica não são tanto assim, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, não podemos ficar vendendo o espaço do céu dessa forma. Então aparecem as 95 teses. Então é um período de bastante conflito religioso, o ser humano está passando por muito conflito nessa zona, então, nossa, vamos continuar com os católicos ou vamos aderir a essa causa protestante? Porque aqueles 95 argumentos que ele produz ali estão fazendo algum sentido, né? Então, esse conflito entre o religioso e o profano, como o conflito dessa realidade também, é uma coisa que aparece nos temas poéticos, nos temas de prosa também que vão aparecer. Isso é uma coisa muito importante da gente considerar. Muitos dos autores que nós temos em Portugal, eles são dessa ordem religiosa. Nós temos o padre, nós temos a freira escrevendo, né? Semana que vem vamos ver quem são eles. Mas o José de Anchieta é o primeiro que nós vamos tratar aqui. Ele que é tão importante aqui no Brasil também. Mas agora, qual que é o outro ponto que nós temos aqui, né? Essa dualidade e essa complexidade. Diferente do que a gente vê nesses movimentos artísticos mais para frente, a gente tem sempre esse conflito duo. Sempre vamos ter aí duas coisas se confrontando nessa poesia, sempre vamos ter essa complexidade da coisa que se demonstra aí muito com a questão do vocabulário, com essas figuras de linguagem que vão ser usadas. Né? Então o Barroco é muito carregado desse tipo de coisa. Sempre o duplo. Sempre essa tensão que existem essas duas coisas.
Sabe, aqui um exemplo dessa dualidade que aparece é o profano e o religioso. É uma coisa muito constante lá. E falando assim nessas dualidades, isso daí aparece muito mesmo em questão de figuras de linguagens, né? O que é uma figura de linguagem? Eu pretendo mostrar para vocês assim com algum tempo depois quais são as figuras de linguagem com um pouco mais de detalhes. Mas aqui a gente pode pensar, por exemplo, na antítese. O que é essa antítese? É sempre quando a gente joga com esses contrários, né? O claro versus o escuro. Ou aqui, o religioso, né, vamos pensar o sagrado versus o profano. Então temos sempre essas dualidades aparecendo aqui, no que nós chamamos de antítese. Então as figuras de linguagem aqui aparecendo dessa forma vão aí tomar conta dessa literatura barroca. Outro ponto importante que nós vamos ter aqui, olha lá, teocentrismo versus antropocentrismo. Nesses embates que nós temos entre o católico e o protestante, questiona-se muito alguns valores. Vamos ter o teocentrismo, que vem de teos, de Deus. Deus no centro das coisas? Ou vamos dar ouvidos aqui para o antropocentrismo? Quer dizer, o homem no centro de tudo. É um conflito muito pesado. Nós vamos ver que depois, na próxima escola literária, nós vamos ter a vitória do antropocentrismo. Vai se tornar uma coisa muito mais visível. Especialmente aqui no Brasil isso daí acontece com a força desgramada. Mas, por hora, a população está passando por um conflito muito grande, nós temos inovações acontecendo, nós temos aí mudanças muito brutas que estão acontecendo aí em Portugal, na ciência, na maneira que os humanos compreendem o mundo, que levou as pessoas a questionarem o teocentrismo, que levou as pessoas a questionarem muito esses dogmas da Igreja Católica. Então, isso é um elemento muito importante da gente pensar, antes de tentar compreender como é que o Barroco começa lá em Portugal. Agora, o último ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é isso daqui, o cultismo e o conceptismo. Eu gosto de usar o nome dos autores que começaram mais com esse tipo de coisa, porque o cultismo é uma característica muito grande do Luiz Góngora. Lá no nosso vídeo sobre o decadentismo a gente falou sobre ele. Então nós temos na parte do cultismo, essa questão da língua. Um excesso de ornamentos, nós temos muitos ornamentos, muitos enfeites, aquele texto mega carregado com esse tipo de coisa. Uma porrada de figuras de linguagem, sabe? Fica um negócio bem meloso mesmo. É uma coisa extremamente carregada, então essa é a marca do Luiz Góngora, esses excessos. Depois nós vamos ter aqui o conceptismo, também conhecido como quevedismo, por causa do padre, o Quevedo. Padre Quevedo. Não é o padre Quevedo, é charlatanismo, isso não existe. Mas não é isso daí não, foi muito tempo antes disso. Mas esse conceptismo é aquela questão de jogo de ideias, Quando a gente pensa nessa questão, lembra lá, dualidade e complexidade. A gente tem sempre jogo de ideias, as coisas são um pouco duais, porque naquele tempo nós tínhamos aí uma inquisição comendo solta, Copérnico que eu diga, Foi queimado. É quando você negava aqueles dogmas da igreja, então existia essa complexidade do comportamento, Você podia literalmente morrer queimado caso fosse acusado de ser bruxaria ou negasse os valores cristãos de alguma forma, católicos. Então, aconteceu muito isso, infelizmente é uma parte escura da nossa história, uma coisa que algumas pessoas preferem esquecer, mas a história não perdoa, professores de história que eu digam. Então, essa questão da Inquisição é complicada porque as pessoas precisavam meio que disfarçar a linguagem, explicar que não é tão assim, então essa complexidade, esse conceptismo aparecia muito aqui com o Quevedo. Porque, mas porque você disse isso aqui, tá negando o valor de Cristo. Não é bem assim, sabe? Tem isso aqui também, pá. Então, essas voltas que o pessoal vai dar, essas dualidades, esses jogos assim de linguagem que aparecem, são marca desse conceptismo, desse quevedismo que vai aparecer na poesia, na prosa, nessa época, que vão marcar também esses cuidados que as pessoas tinham que ter para não morrerem queimados, por causa dessa perseguição toda que acontecia. Então, esse é o ponto que eu queria tratar por hoje. Começamos aqui com a nossa teoria. Vamos avançar para a nossa semana que vem com a nossa aula sobre isso daqui na prática. Então, até a próxima. Deixa o like no canal, se inscrevam e até a semana que vem. Catapimbas!